Ela foi raptada e mantida em isolamento total durante 10 anos. Durante todo esse tempo, foi tratada e criada não como um ser humano, mas como uma criatura silenciosa, privada do direito de falar e ser ouvida. Quase ninguém sabia o que se passava com ela por detrás das portas fechadas de uma pequena casa rural. Mas quando a porta se abriu, após 10 longos anos, a verdade chocou até os investigadores mais experientes. Primavera de 2008. Uma pequena povoação no sul da província espanhola de Sevilha. Ana, uma menina de 7 anos residente desta aldeia, sai para o quintal de sua casa durante a tarde. O dia está ensolarado, tranquilo. Ela brincava perto do portão, a poucos metros da soleira da sua própria casa. Literalmente, alguns minutos depois, a mãe sai para chamá-la de volta para casa. Ana tinha desaparecido. A casa de onde Ana desapareceu era uma propriedade privada típica nos arredores da aldeia. Uma vedação alta e cuidada, o portão sempre fechado, mas sem cadeado. Naquele lugar, dificilmente alguém pensaria em perigo. No terreno e ao redor, não foram encontrados quaisquer vestígios de luta ou desordem. Nenhuma câmara na área registrou a sua saída ou a aparição de qualquer estranho. A zona era considerada calma. Passavam poucos carros. Estranhos eram uma raridade. Era como se Ana tivesse evaporado, desaparecido no ar sem deixar rasto. A primeira hipótese considerada pelos investigadores foi um acidente. Ravinas, poços abandonados, casas vazias. Tudo foi verificado com o máximo cuidado. Voluntários e a polícia examinaram os arredores várias vezes, mas nada encontraram. Em seguida, começaram a investigar os moradores locais, vizinhos, parentes, conhecidos da família. A investigação interrogou cada um. Alguns até concordaram em submeter-se ao polígrafo. Ninguém levantou suspeitas sérias à polícia. Não havia sequer indícios de conflito, ameaças ou má vontade. Os dias seguintes transformaram-se em semanas e depois em meses. Os investigadores ficaram sem hipóteses. Ana foi oficialmente declarada desaparecida. O caso rapidamente arrefeceu, transformando-se de uma investigação ativa numa pilha de papéis na secretária do investigador. Passaram exatamente 72 horas desde o desaparecimento de Ana. Nenhuma das hipóteses foi confirmada. As equipas de busca vasculharam cada canto ao redor da aldeia e mais além, mas não encontraram nem a menor prova do que tinha acontecido. A situação parecia impossível. Uma pessoa não pode desaparecer sem deixar rasto, especialmente numa área tão tranquila. Mas Ana desapareceu exatamente assim. Os pais, desesperados por encontrar a menor pista, recorreram à imprensa. A história ganhou repercussão pública. Mas com o tempo, o interesse começou a diminuir e a atenção do público voltou-se para outros acontecimentos. Ana foi esquecida. Para muitos, tornou-se apenas mais uma estatística de pessoas desaparecidas. A investigação foi oficialmente suspensa. Formalmente, o caso permanecia aberto, mas na realidade, ninguém mais se ocupava dele seriamente. O nome de Ana entrou para a lista de desaparecidos sem rasto. O tempo continuava a avançar. Passou um ano. Ninguém entrou em contato. Ninguém deixou pistas anônimas ou bilhetes. Nenhuma testemunha depois.
Parecia que a história tinha chegado definitivamente a um beco sem saída. Passou mais um ano e depois outro. Gradualmente deixaram de falar e de se lembrar. Restavam apenas os pais, que não paravam as buscas, mas já não tinham esperança de encontrar respostas. Continuavam a afixar cartazes, a contactar jornalistas, a escrever cartas para diversas instâncias sem obter respostas. E assim continuou, ano após ano. Os vizinhos habituaram-se a ver o olhar vazio da mãe de Ana, que continuava à espera de notícias que nunca chegavam. O caso transformou-se num daqueles mistérios para os quais ninguém espera obter uma resposta. Mas, 10 anos depois, ocorreu um desfecho inesperado. Foi então que ficou claro: Ana nunca tinha saído daquela aldeia. Durante todo esse tempo esteve por perto, escondida dos olhos das pessoas. A descoberta de Ana, uma década depois, revelou não só o destino da desaparecida, mas também a verdade verdadeiramente terrível sobre como ela viveu todo esse tempo. Mas o que exatamente aconteceu durante esses 10 anos e quem estava por trás do desaparecimento só se tornaria claro muito mais tarde. Por enquanto, a história de Ana estava longe de terminar. Desde o desaparecimento de Ana, um facto estranho não abandonava os investigadores. Era um dia claro normal, uma hora tranquila do dia quando toda a aldeia deveria estar à vista uns dos outros. E, no entanto, nenhum dos vizinhos viu Ana sair do seu quintal. Como pôde acontecer que naquele dia simplesmente ninguém tenha notado a pequena pessoa? Ana era conhecida na aldeia pela sua natureza introvertida. Brincava sempre sozinha. Raramente saía do terreno e quase nunca convidava outros para sua casa. Os pais consideravam isso um traço normal de caráter. Não gostava de companhias barulhentas, preferia brincadeiras tranquilas. Talvez por isso, naquele dia, a sua ausência não tenha sido notada imediatamente. Na aldeia, as casas ficavam a uma distância considerável umas das outras. O terreno vizinho mais próximo ficava a cerca de 100 metros. O seguinte, ainda mais longe. O território era aberto, mas com vegetação densa e árvores que bloqueavam a vista. Mesmo que se quisesse ver o que se passava nos quintais vizinhos, era difícil. Os vizinhos mais próximos, um casal de idosos que vivia na casa em frente, do outro lado da estrada. Viviam ali há mais de 40 anos, conheciam todos os habitantes da aldeia, mas raramente saíam à rua. Foi este casal que afirmou não ter visto Ana naquele dia. Disseram mesmo à investigação que nem sequer se lembravam da última vez que tinham notado a menina na rua. Outros vizinhos, interrogados pela polícia, também declararam não ter notado nada de invulgar. A maioria explicou que na aldeia sempre fora tranquilo. Ninguém estava habituado a prestar atenção ao que acontecia fora do seu próprio quintal. Assim, nos primeiros minutos cruciais, ninguém podia dizer para onde Ana tinha ido ou em que direção poderia ter sido levada. A área onde Ana vivia era completamente aberta. Não havia ruas estreitas de passagem, becos escondidos ou zonas de estacionamento onde se pudesse estacionar discretamente. Todas as estradas eram bem visíveis, mas havia um detalhe. Os terrenos eram grandes, cobertos de árvores densas, e por isso a visibilidade era parcialmente obstruída em alguns locais. Não havia câmaras de videovigilância nesta parte da aldeia. As autoridades locais nunca as tinham instalado, considerando que não eram necessárias num local tranquilo.
Os habitantes da aldeia também não se lembravam de carros estranhos. Ninguém notou veículos desconhecidos nem antes, nem depois do incidente. No entanto, a investigação considerou a hipótese de Ana ter sido levada de carro. O tempo do desaparecimento foi de apenas alguns minutos. Nesse curto espaço de tempo, era possível chegar de carro, abrir a porta, levar Ana e sair rapidamente da área. Para isso, nem sequer era necessário entrar completamente na rua. O carro podia ter sido deixado na estrada mais próxima, um pouco mais longe atrás das árvores. Tal cenário parecia bastante provável aos investigadores. Os especialistas estudaram repetidamente os mapas da área e entrevistaram os moradores locais, tentando encontrar quaisquer detalhes que pudessem ter sido omitidos anteriormente. Os peritos concluíram que a pessoa que levou Ana poderia conhecer perfeitamente a área. A descrição e a rapidez com que o desaparecimento ocorreu só poderiam indicar que o raptor se orientava bem na disposição das casas, conhecia as rotinas de movimento dos vizinhos e poderia ter calculado antecipadamente todos os detalhes para que ninguém o notasse. O casal de idosos que vivia em frente repetia várias vezes que não tinha visto nada de invulgar. No entanto, os investigadores tiveram várias conversas com eles. Era necessário entender por que não se lembravam de nada. Descobriu-se que a casa deles ficava um pouco afastada da estrada. As janelas não davam para a rua, mas para o lado oposto. Naquele dia, estavam ocupados com as suas tarefas habituais dentro de casa e não poderiam ter notado nem os menores detalhes que pudessem ser a chave para desvendar o mistério. Outros vizinhos, embora pudessem ver a estrada, simplesmente não prestaram atenção. Ana nunca atraiu os olhares dos habitantes da aldeia. O seu caráter calmo e comportamento discreto foram as condições ideais para que ninguém prestasse atenção ao momento do seu desaparecimento. A investigação não encontrou nada de estranho no comportamento dos vizinhos. Ninguém escondeu informações. Ninguém teve medo de falar sobre o incidente. Pelo contrário, os habitantes colaboraram de bom grado, oferecendo quaisquer detalhes de que se pudessem lembrar, mas que eram muito poucos. Na verdade, cada conversa com os vizinhos confirmava apenas uma coisa: ninguém prestou atenção precisamente quando era mais necessário. Após longos e infrutíferos interrogatórios aos vizinhos, os investigadores chegaram a uma conclusão importante. O desaparecimento de Ana não foi acidental. Excluíram a possibilidade de ela ter saído sozinha ou se ter perdido. Foi reconhecida a única versão realista. Ela foi levada propositadamente. No entanto, esta versão não pôde ser confirmada por testemunhas nem por provas físicas. Em nenhuma estrada foram encontrados vestígios de pneus de um carro desconhecido. Nenhum dos moradores locais viu uma pessoa desconhecida entrar num carro ou levar alguém. A versão permanecia provável, mas indemonstrável. Algum tempo depois, a polícia formulou oficialmente a conclusão: o desaparecimento ocorreu com a participação de terceiros. Mas isso era apenas uma suposição, não apoiada por provas concretas. O caso voltou a entrar num beco sem saída, pois sem testemunhas e provas era impossível avançar. Restava apenas esperar que surgisse alguma nova informação capaz de lançar luz sobre o destino da desaparecida. E enquanto os vizinhos regressavam à vida normal, esquecendo gradualmente o que tinha lá acontecido, a verdade estava muito mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Só que para a encontrar, seria necessário muito mais tempo. 2018. Já tinham passado 10 anos desde o dia em que Ana desapareceu. Durante esse tempo,
O caso parecia ter sido irremediavelmente arquivado pela polícia. Mas numa noite, o serviço de emergência recebe uma chamada. Uma mulher, com voz ansiosa, pede ajuda urgente, afirmando que o seu filho adulto se tornou subitamente incontrolável e agressivo. A voz da mulher treme de medo. Ela diz que teme pela sua vida. Parecia um conflito doméstico comum, não fosse uma circunstância importante. A casa para onde os polícias se deslocam fica a apenas 20 quilômetros da aldeia onde Ana desapareceu 10 anos antes. A casa para onde a patrulha da polícia se dirige está localizada num local isolado, fora da área povoada. Uma construção antiga, semi-destruída, rodeada por arbustos densos, praticamente invisível da estrada. Ali vive uma mulher idosa e o seu filho adulto. O homem tinha acabado de fazer 30 anos. Não trabalha em lado nenhum. Nunca antes tinha chamado a atenção da polícia. Não tem antecedentes criminais. De acordo com os dados oficiais, não está registrado em nenhum serviço. Nunca foi autuado nem por pequenas infrações. Os vizinhos, que a polícia interroga já depois da chamada, descrevem o homem de forma sucinta. Estranho. Praticamente não sabem nada sobre ele porque quase não sai de casa e raramente fala com as pessoas. Quando o viam na rua, o homem parecia sempre introvertido, evitava conversas e não olhava nos olhos. Os locais preferiam evitá-lo, não entrar em contato. Ao mesmo tempo, a mãe nunca antes se tinha queixado do filho à polícia, embora os vizinhos ouvissem discussões ocasionais dentro de casa. Mas esses conflitos não ultrapassavam o âmbito das disputas domésticas normais. Ninguém tinha chamado a polícia até aquele dia, e as patrulhas nunca tinham ido àquele endereço. Os polícias, ao chegarem ao local da chamada, encontram uma mulher assustada com sinais evidentes de ferimentos. Ela informa que o conflito começou depois de ter tentado subir ao segundo andar da casa deles. O homem há muito que proibia a mãe de aceder lá, mas naquele dia ela decidiu ser persistente. Quando a mulher tentou subir, o filho perdeu inesperadamente o controle, começou a gritar e depois agrediu-a. Ela conseguiu libertar-se e chamar a polícia. Estas palavras alertam imediatamente as autoridades. O que há de tão especial no segundo andar se até a mãe está proibida de lá ir? Os polícias detêm rapidamente o homem. Ele não resiste. Parece abatido e ansioso, mas recusa-se a responder a perguntas e a explicar o seu comportamento. Nesse momento, um dos patrulheiros decide inspecionar a casa e verificar o segundo andar, mas ao subir, os polícias não notam nada de invulgar. Uma casa velha normal, sujidade, desordem, escuridão. A dada altura, ouve-se um som estranho no andar de cima. Inicialmente, os polícias pensam que é apenas um animal, talvez um gato ou um rato. Mas o som repete-se e torna-se claro. Há algo lá em cima. Os polícias examinam atentamente o segundo andar, escutando com atenção. Os sons vêm da zona sob o telhado onde fica o sótão, mas não conseguem subir imediatamente. O acesso ao sótão está firmemente fechado e até parcialmente tapado com tábuas de madeira. Dá uma impressão de que foi feito de propósito para que ninguém estranho pudesse entrar facilmente. A estranheza da situação leva a polícia a agir com mais determinação. Chega um reforço policial à casa, os agentes começam cuidadosamente a abrir a parte fechada do sótão. Isto leva muito tempo, e quanto mais perto os polícias se aproximam do objetivo, mais nítidos se tornam os sons. Já não é um animal.
Os polícias percebem que há certamente alguém vivo lá em cima. Os polícias chamam uma brigada especial, preparando-se para qualquer eventualidade. O homem, anteriormente detido e colocado no carro da polícia, fica cada vez mais nervoso, embora continue sem dizer uma palavra. Simplesmente fica em silêncio, observando o que se passa pela janela do carro. 2 horas depois, os polícias abrem completamente a zona tapada do sótão. O espaço é pequeno, escuro, sujo, quase sem acesso a ar e luz. Quando os agentes apontam a lanterna para lá, mal acreditam no que veem. Neste ponto, a investigação entra numa fase completamente nova. O que os polícias encontram lá em cima choca até os agentes experientes, habituados a situações mais invulgares e difíceis. Uma chamada normal por causa de uma discussão doméstica transforma-se num evento de escala nacional. Os policiais contactam urgentemente a central. Chegam ao local criminalistas, representantes do Ministério Público e jornalistas atraídos pelo súbito alarido. A casa, que antes parecia apenas estranha e abandonada, torna-se o centro das atenções de toda a província. O que foi descoberto no sótão está diretamente ligado ao desaparecimento ocorrido 10 anos antes. Só então os investigadores começam a perceber por que razão durante tantos anos não foi encontrada nenhuma pista e por que ninguém viu Ana sair de casa. Enquanto os polícias procuravam por toda a região, durante todo esse tempo a chave do mistério estava a 20 quilômetros deles, numa casa silenciosa e abandonada, no sótão, onde quase ninguém entrava, nem mesmo a sua proprietária. A verdade acabou por estar muito mais perto do que qualquer um poderia supor, mas desvendá-la levaria ainda muito tempo. Quando os polícias finalmente abriram o sótão, não encontraram o que esperavam. Lá dentro, na penumbra, entre lixo e desordem, estava uma jovem. Parecia extremamente magra e assustada. Os policiais notaram imediatamente que ela não dizia uma palavra, evitava o olhar e reagia às pessoas com enorme medo. Não foram encontrados quaisquer documentos ou objetos que indicassem a sua identidade. Quem era ela? De onde vinha? E quanto tempo passou naquele lugar? Estas perguntas surgiram instantaneamente. Os peritos notaram logo a sua idade. Aproximadamente 16, 18 anos. No pequeno espaço onde a jovem se encontrava, as condições eram terríveis. Completa falta de higiene, chão sujo, paredes a descascar. O ar quase não entrava. A única pequena janela estava firmemente tapada com tábuas, bloqueando completamente a luz do dia e o ar fresco. Não havia móveis nem cama no quarto. Apenas trapos sujos e um colchão velho, atirado para o chão. Por todo lado estavam espalhados produtos baratos, sem embalagem de fábrica. Tudo parecia indicar que a comida era atirada para lá de forma descuidada e irregular. Não foram encontrados quaisquer produtos de higiene pessoal ou roupas no sótão. A jovem parecia extremamente descuidada. As suas roupas eram velhas e rasgadas. Os polícias perceberam imediatamente que ela estava ali há muito tempo. Isso era visível tanto pelo estado do local como pela sua aparência física. Após um exame médico minucioso, os médicos encontraram na sua pele numerosas cicatrizes antigas, indicando uma longa permanência em condições difíceis. Os médicos não puderam dizer imediatamente a origem exata das marcas, mas era óbvio que a jovem tinha passado ali mais do que um ano.
Os psicólogos chamados para a avaliação confirmaram o óbvio. O seu comportamento era autista, completamente fechado e não correspondia à idade. Evitava qualquer tentativa de estabelecer contato, não reagia a perguntas, não conseguia falar e comunicava apenas através de movimentos curtos e gestos. Os peritos concluíram que a jovem passou um período muito longo sem comunicação, completamente privada de contactos sociais. Isso explicava o seu comportamento e o seu grave estado psicológico. Os polícias começaram a verificar os dados de pessoas desaparecidas nos últimos anos. Naquele momento, havia muitos casos de desaparecimento conhecidos, mas a descrição da jovem não coincidia com nenhuma das pessoas desaparecidas recentemente. Tornou-se claro que ela poderia estar ali há muito mais tempo do que qualquer um poderia supor. A investigação decidiu usar o método mais fiável para estabelecer a identidade. Recolheram uma amostra de ADN da jovem e enviaram-na para análise. Era a única forma de perceber quem poderia ser a prisioneira encontrada no sótão. O teste foi enviado para o laboratório central e os resultados eram esperados em pelo menos alguns dias. Enquanto estas análises decorriam, a polícia interrogou novamente o homem detido e a sua mãe, na esperança de obter alguma informação. No entanto, o detido continuou em silêncio, recusando-se a dar explicações. A sua mãe estava completamente confusa e afirmava que não sabia nada sobre a existência da jovem no sótão. Os agentes das forças de segurança também realizaram uma nova inspeção ao local da descoberta, recolhendo quaisquer provas possíveis, mas nada que pudesse ajudar na identificação imediata da jovem foi encontrado. Passou uma semana inteira de espera até que os resultados da análise de ADN estivessem prontos. Durante esse tempo, a jovem encontrada permaneceu numa instituição médica sob constante vigilância de médicos e psicólogos. O seu estado estabilizou gradualmente, mas o contato com os outros não foi estabelecido. Finalmente chegou à esquadra da polícia a resposta oficial do laboratório. Os resultados da análise de ADN permitiram estabelecer a identidade da jovem de forma inequívoca. Esta jovem era Ana, a mesma Ana que desapareceu 10 anos antes numa pequena aldeia no sul da província de Sevilha. Durante todos estes anos, foi considerada irremediavelmente desaparecida. Mas agora descobriu-se o principal. Ana estava viva. Imediatamente após a identificação de Ana, a investigação concentra todas as forças no estudo da identidade do seu raptor. Agora, a polícia tem não só a vítima, mas também um suspeito, detido na sua própria casa. O principal interesse dos investigadores é como e por que um homem aparentemente comum conseguiu cometer tal ato e manter uma pessoa viva em isolamento total durante 10 anos inteiros. As respostas a estas perguntas residem nas profundezas da sua personalidade, no que se escondia por detrás da máscara de um homem silencioso e introvertido. A primeira coisa que a polícia descobre é que o suspeito nunca antes tinha chamado a sua atenção. Não tinha problemas com a lei, nenhuma única detenção, nenhuma queixa de vizinhos, nem multas, nem suspeitas. Durante todos os anos em que viveu na pequena casa com a mãe, o homem não atraiu de forma alguma a atenção das autoridades. Na sua biografia não constam nem as infrações mais insignificantes. Mas durante o estudo da documentação médica, a investigação encontra um facto importante. Na adolescência, foi-lhe diagnosticado um transtorno de comportamento.
Na altura, os médicos notaram instabilidade emocional, problemas no controle da agressividade e sinais acentuados de associalidade. No entanto, ele nunca esteve sob acompanhamento psiquiátrico constante. Não recebeu tratamento especializado e não esteve sob controle médico permanente. O homem não trabalhou em lado nenhum durante muitos anos. Passava praticamente todo o seu tempo em casa, em reclusão. Os vizinhos lembram-se que até as compras simples eram feitas na maioria das vezes pela mãe. Raramente o viam na rua e nunca falava com ninguém. A casa e o seu segundo andar eram uma zona que ele controlava completamente. Nem mesmo a mãe do homem subia lá, limitando-se a viver e a realizar as suas atividades no primeiro andar. Ela não interferia e não fazia perguntas desnecessárias, permitindo-lhe, essencialmente, dominar completamente o espaço do segundo andar, onde se encontrava o sótão com o esconderijo. No decurso da investigação posterior, os investigadores estabelecem os detalhes cruciais do rapto de Ana. O homem concretizou o seu plano no mesmo dia em que a menina desapareceu da vista da mãe. Preparou-se antecipadamente para esta ação, indo à aldeia no seu carro, que naquela altura já tinha sido retirado do registro oficial. O automóvel, embora estivesse em boas condições, juridicamente já não existia, o que significa que era impossível rastreá-lo pelos métodos padrão. Para se deslocar, usou exclusivamente estradas secundárias, contornando as estradas principais e evitando áreas povoadas. Foi por isso que nenhum dos vizinhos ou testemunhas ocasionais se lembrou deste carro. A investigação descobriu que o carro foi escondido imediatamente após o crime e praticamente nunca mais foi usado abertamente pelo homem. Durante todos os anos seguintes, o suspeito praticamente não saiu dos limites da sua casa, minimizando os contactos com o mundo exterior e reduzindo-os apenas a raras e curtas saídas do terreno. Ana esteve todo esse tempo no sótão, em isolamento absoluto, inacessível até mesmo para a mãe do raptor. A principal questão que ocupava a polícia e os psiquiatras envolvidos no caso era a motivação do suspeito. Ele não exigiu resgate e não demonstrou comportamento que pudesse estar relacionado com conotação sexual. Todas as ações do raptor tinham um caráter completamente diferente. Os psiquiatras que trabalharam com os materiais do caso constataram: o homem demonstrava um modelo de comportamento típico, denominado na psicologia criminal como obsessivo controlador. O objetivo principal para ele não era causar dano ou obter algum benefício material. O seu verdadeiro objetivo era o controlo total e sem contacto sobre outra pessoa. Este estado é chamado de modelo clássico de comportamento isolacionista. Este tipo de raptores mantém as suas vítimas não por lucro, mas para satisfazer uma necessidade interna e inconsciente de controlo total e poder sobre a vida de outra pessoa. No isolamento da vítima, eles obtêm poder total, pois privam a pessoa de todos os contactos externos e de qualquer hipótese de resistência ou fuga. Os peritos também observam que o suspeito não demonstrava sinais de arrependimento ou remorso, mas ao mesmo tempo não exibia agressividade evidente nos interrogatórios. O seu comportamento permanecia passivo e distante, como se não compreendesse totalmente a gravidade do seu crime. Durante os primeiros interrogatórios, o homem foi lacônico. Não evitava conversar com os polícias, mas respondia de forma curta e evasiva. A pergunta direta sobre por que cometeu o rapto e manteve Ana presa durante tantos anos, o homem pronuncia apenas uma frase: "Não pensei que alguém ainda a procurasse."
Esta curta declaração torna-se chave para a compreensão do estado psicológico do Raptor. Sublinha o seu completo afastamento das normas da vida social e a ausência de quaisquer laços humanos ou consciência das emoções e sofrimento alheios. A investigação prepara-se para passar à fase seguinte: estabelecer o quadro completo do crime e da vida do homem antes e depois do rapto de Ana. Mas isso já será a próxima página de uma história cheia não só de detalhes terríveis, mas também de questões profundas para as quais ainda não foram encontradas todas as respostas. Depois de Ana ter sido encontrada e a sua identidade estabelecida, começou uma fase não menos complexa: o seu regresso à vida normal. Médicos, psicólogos e serviços sociais depararam-se com uma realidade que raramente encontravam, mesmo nos casos mais graves. Ana passou 10 anos em cativeiro total. Agora, a principal tarefa era compreender em que estado ela se encontrava e como superar as consequências da sua longa isolação. Os primeiros exames médicos mostraram que o estado de Ana era extremamente grave. Os médicos diagnosticaram oficialmente privação severa, ou seja, a ausência total de contato social normal e de estímulos para o desenvolvimento durante um longo período. Tais casos são raros. Por isso, os especialistas prepararam-se para um processo de recuperação longo e difícil. A sua fala estava ao nível de uma pessoa de 5, 6 anos, apesar de a sua idade biológica já se aproximar da maioridade. Ana quase não compreendia as perguntas que lhe eram dirigidas. Não conseguia responder de forma coerente, limitando-se apenas a sons isolados ou gestos. Os reflexos de Ana estavam muito enfraquecidos. O organismo reagia lentamente. Os movimentos eram rígidos e inseguros. Os psicólogos notaram que mesmo ações cotidianas simples, como pegar num objeto, abrir uma porta ou vestir-se, lhe causavam sérias dificuldades. Isto significava que durante todo o tempo do seu isolamento ela não teve de usar as habilidades cotidianas mais simples. A adaptação social de Ana estava completamente ausente. Não conseguia interagir nem mesmo ao nível mais primitivo com outras pessoas. Não compreendia sinais sociais e regras elementares de comportamento em sociedade. Ana evitava o contato visual e estava quase sempre num estado ansioso ou deprimido. Para a recuperação de Ana, foi criada uma equipa especial de médicos, psicólogos e reabilitadores. A sua principal tarefa era o regresso gradual de Ana à vida normal. A nível jurídico, Ana ainda era menor de idade, mas do ponto de vista biológico já era uma pessoa adulta. Esta lacuna entre a idade real e o nível de desenvolvimento tornou-se um sério desafio para os especialistas. Psicólogos e médicos chegaram a uma conclusão unânime: Ana teria de reaprender a viver, começando pelas coisas mais básicas, como se tivesse nascido pela segunda vez. Teria de dominar as habilidades mais simples de comunicação, comportamento em sociedade e autocuidado elementar. A equipa de reabilitação trabalhava com ela diariamente, introduzindo-a gradualmente em novas condições. Paralelamente, decorria o processo jurídico de restabelecimento da sua identidade. A mãe de Ana foi convidada para o reconhecimento oficial, que foi confirmado durante a perícia médico-legal de ADN. A mãe reconheceu Ana sem erro. Apesar dos 10 anos de separação e da aparência radicalmente alterada da filha. Este foi um momento crucial na confirmação jurídica da sua identidade e o início do seu regresso à família, embora os psicólogos recomendassem que isso fosse feito com o máximo cuidado e gradualmente.
Os médicos e psicólogos que acompanhavam o estado de Ana notaram que os seus primeiros sucessos não se manifestaram imediatamente. No entanto, a terapia diária começou a dar frutos. 3 meses após a sua descoberta, Ana pronunciou pela primeira vez palavras com sentido. Isto tornou-se uma vitória importante para essa equipa de especialistas, porque significava o início da recuperação da sua capacidade de comunicação normal. As suas primeiras palavras foram simples e curtas, quase como as de uma criança pequena que está a começar a falar. Mas para os médicos e para a mãe de Ana, significavam muito mais. Eram a prova de que 10 anos de isolamento total não tinham destruído definitivamente a sua capacidade de perceber o mundo e interagir com ele. Pouco depois de Ana começar a falar, os psicólogos começaram a introduzir metodologias adicionais. Aulas de escrita, leitura e desenho. A sua fala tornou-se gradualmente mais rica e clara, e a própria Ana começou a mostrar mais interesse pelo que acontecia à sua volta. Começou a tomar consciência de si mesma e do espaço em que se encontrava. Vários meses após as primeiras palavras, Ana começou a escrever frases curtas e palavras simples. Expressava os seus pensamentos no papel com muito mais facilidade do que oralmente. Esta foi uma etapa importante, pois através da escrita, os psicólogos conseguiram obter os primeiros testemunhos com sentido sobre o que lhe aconteceu no isolamento. Algum tempo depois de Ana começar a escrever, conseguiu expressar memórias mais complexas. Gradualmente, passo a passo, começou a contar sobre eventos específicos do seu passado. A primeira e mais importante memória que Ana conseguiu descrever claramente foi o dia em que foi levada da sua casa. Lembrou-se detalhadamente do local onde brincava antes do desaparecimento e de como um homem desconhecido a colocou num carro. Esta memória confirmou a versão da investigação de que o raptor a levou rapidamente e de forma discreta. Assim, a recuperação gradual da fala e da capacidade de expressar pensamentos permitiu à investigação compreender ainda mais profundamente o que aconteceu no dia do seu desaparecimento. Agora que Ana conseguia contar o que aconteceu, os investigadores e psicólogos perceberam que a reabilitação, embora longa e difícil, era possível. Os médicos continuaram a trabalhar com ela diariamente, devolvendo-a gradualmente à vida da qual foi violentamente arrancada 10 anos antes. E embora ainda houvesse muitas dificuldades pela frente, as suas primeiras palavras e memórias tornaram-se uma prova sólida de que o regresso era possível. Depois que o estado de Ana começou a melhorar gradualmente e os seus depoimentos se tornaram compreensíveis para a investigação, começou a fase final deste caso, o julgamento. A sociedade espanhola, que tomou conhecimento dos detalhes deste crime, esperava apenas uma coisa: como exatamente o tribunal avaliaria o que aconteceu durante 10 anos na casa do arguido e qual seria a punição. O Ministério Público apresentou ao arguido a acusação oficial por 3 crimes principais: rapto, privação ilegal da liberdade e tratamento cruel. Cada uma destas acusações era confirmada por dezenas de testemunhos, relatórios de psicólogos, perícias médicas e forenses. A acusação parecia extremamente convincente e não deixava margem para dúvidas sobre a gravidade do crime cometido. O advogado do arguido, compreendendo a inevitabilidade da punição, fez a única tentativa possível para atenuar a sentença. Declarou ao tribunal que o seu cliente era doente mental e, portanto, não deveria ser totalmente responsabilizado criminalmente pelos seus atos. O tribunal, tendo em conta a gravidade do crime e a repercussão pública,
ordenou uma perícia psiquiátrico-forense obrigatória para determinar se o homem era imputável no momento da prática do crime. A perícia durou várias semanas. Médicos e psiquiatras realizaram um estudo detalhado da personalidade do arguido, de todos os documentos do seu passado, processos clínicos e depoimentos de pessoas próximas. Verificaram cuidadosamente cada palavra, cada ação que pudesse indicar sinais de perturbação mental. A conclusão final da perícia foi clara e inequívoca. O homem era totalmente imputável. Os especialistas constataram que a sua personalidade se caracterizava por uma acentuada associalidade e frieza emocional. No entanto, ele tinha plena consciência do que fazia e compreendia as consequências dos seus atos. Isto significava que o arguido teria de comparecer perante o tribunal como plenamente consciente da responsabilidade pelo crime cometido 10 anos antes e que continuou durante todo esse tempo. O processo judicial tornou-se o centro das atenções não só na região, mas em toda ali na Espanha. As pessoas, ao saberem o que aconteceu com Ana, exigiam das autoridades a punição mais severa. A imprensa publicava constantemente materiais com detalhes do caso, que intensificavam a atitude negativa da sociedade em relação ao arguido. O crime provocou debates públicos de grande escala sobre a justiça e o grau de severidade das penas no país. Muitos cidadãos manifestaram-se a favor da prisão perpétua, considerando que esta era a única punição justa para um crime deste tipo e duração. No entanto, em Espanha, a prisão perpétua não é aplicada na prática judicial. Por isso, o Ministério Público pediu a pena máxima possível prevista na legislação espanhola, tendo em conta a gravidade.